Estamos aqui reunidos novamente, agradecer à espiritualidade, aos amigos, aos voluntários do Instituto Cidadão, aqui de Taubaté. E hoje a gente tem o prazer, a honra de receber aqui um amigo, um escritor, né, para estar compartilhando um pouco da sua experiência, do conteúdo em relação à espiritualidade e abordando, tratando os assuntos relacionados à área de atividade, né, da entidade, do Instituto, principalmente as pessoas em situação de rua, o trabalho que a gente já realiza. O pessoal que está nos assistindo também já acompanhou, né, os outros podcasts que a gente gravou, e a gente vai falar um pouco, né, da questão da espiritualidade, da relação em relação às pessoas em situação de rua e outros assuntos. Então, nossa gratidão, né, pelo apoio, pelo Alexandre Caldini estar aqui conosco. Ele vai se apresentar, falar um pouco do trabalho dele, da experiência dele, e a gente vai fazer esse bate-papo, né, aprender um pouco, trocar as informações em relação ao trabalho que a gente desenvolve. Muito obrigado por estar conosco hoje aqui, Caldini, um prazer, uma honra, né? Vamos falar um pouco depois também, né, sobre os livros, né, que a gente já leu, que ele trouxe aqui também. Hoje, né, no dia de hoje, ele veio fazer um trabalho voluntário, uma palestra para a gente aqui em Taubaté. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pela 57ª vez, muito obrigado, né, Maurício? Muito feliz de estar com vocês aqui, com você, com a Juliana. A oportunidade de estar hoje de manhã na penitenciária foi riquíssima, a gente fala até disso daqui a pouco, mas estou muito feliz de estar com você aqui hoje, dando um oi para todo mundo que está conosco, nos assistindo. Legal. O nosso sentimento de gratidão, né, porque inclusive o conteúdo, né, dos seus livros, dos seus vídeos que a gente acompanha na internet é um pouco, né, fala um pouco sobre essas relações, né, os relacionamentos, né, que a gente tem no dia a dia, né, como que a gente pode, né, se desenvolver enquanto ser humano, a reforma íntima, né, a nossa evolução, né, espiritual, o que a gente pode fazer. E aqui no Instituto Cidadão a gente tem um trabalho com as pessoas em situação de rua, né, e a gente aprende muito, né, com esse trabalho. E aí a gente queria saber, na sua opinião, principalmente, né, da parte espiritual, o que você acha que a pessoa, quando ela passa, né, a viver em situação de rua, né, a gente sabe que ela vai para as ruas por uma série de fatores, de motivos, né, perda dos vínculos familiares, perda do emprego, perda da moradia, né, conflitos, mas na sua opinião, por que você acha que uma pessoa passa a morar na rua e em alguns casos escolhe, né, permanecer nesses espaços públicos por um longo tempo? Olha, a resposta eu não tenho, eu não saberia dizer por quê, mas eu tenho uma vivência interessante, Maurício. Anos atrás, deve fazer talvez 30 anos, eu estava trabalhando, fui num estúdio fazer era uma pesquisa que eu fui lá, cheguei cedo e fui tomar um café numa padaria de esquina, assim, em São Paulo, né? E estava tomando café, chegou um garoto novinho, de uns 10 anos, 11, 12 anos talvez, menino bonito, lindo, lindo, lindo. E ele chegou ali e tal, eu falei, você quer tomar um café? Senta aí, toma um café comigo e tal. Aí sentamos no balcão, eu ofereci a ele um café, um pão com queijo, uma coisa assim, e começamos a conversar. E ele era claramente um menino que estava morando na rua, né? Eu falei, e papo vai pro bem? Curiosamente falei, qual é seu nome? Ele falou, Alexandre. Meu nome Xará. não é tão comum, né? Já achei curioso, né? E aí eu perguntei a ele, mas você está aqui na rua, como é que é? Você tem família? Tenho família. E você não pensa em voltar? Não, eu não quero voltar para casa. Meu irmão, inclusive, vem aqui toda vez que quer me convencer a voltar. O irmão visitava ele na rua, tentava convencê-lo a voltar para casa e ele não queria. Eu não entrei em detalhe, porque talvez fosse uma coisa que ele não quisesse conversar comigo, né? São coisas muito íntimas, não se sabe o trauma de cada um, tal, mas ele de fato queria ficar na rua. E me pareceu que não estava angustiado estar na rua. Para mim, que não moro na rua, pelo menos nessa encarnação não, né? Me parece que é um ambiente inóspito, hostil, né, onde você não tem uma segurança de estar sob um teto, a segurança física de chuva, de frio e tudo mais, e até de qualquer importunação, né? Então eu compreendo que algumas pessoas não queiram estar. Talvez, agora estou imaginando, especulando aqui, talvez uma experiência muito ruim, vivendo num lar onde não havia paz, não havia harmonia, não havia entendimento. E você começou a sua fala hoje falando de relacionamento, né? Relacionamento é chave, né? Relacionamento no trabalho, relacionamento na empresa, relacionamento marital, entre pai e filho. Nós viemos agora de manhã da penitenciária e esse foi um assunto abordado ali, né? Uma das educandas falou isso, falou, olha, relacionamento, é importante relacionamento. E não é fácil, né? Não é fácil. Por quê? Porque nós somos pessoas distintas. Você é um, eu sou outro. Você tem um histórico de vida nesta encarnação
XYZ, eu tenho completamente diferente do seu. Sem falar das encarnações anteriores que nós temos, né? Você vem de encarnações por aqui, eu venho de encarnações por ali. E nós olhamos a mesma. Gandhi fala isso. Gandhi fala: a gente nunca vai chegar no acordo porque nós estamos dois olhando para o mesmo lugar e cada um vendo uma coisa diferente. Por quê? Porque o nosso olhar é diferente. Por que o olhar é diferente? Pela experiência pregressa, né? Então é uma arte mesmo o relacionamento. Eu acredito que a gente está aqui nesta encarnação, entre várias coisas, talvez a principal delas seja justamente para aprender a nos relacionarmos harmonicamente. Né? E não é fácil, porque o que eu falo é o que é verdade, o que você fala não é verdade, a gente parte desse princípio, né? E aí fica difícil aceitar a contradição, a pessoa que pensa diferente da gente. As divergências, né? As diferenças de opiniões, né? Nós estamos num mundo, numa situação, né, que as informações acontecem muito rápido, Sim. as pessoas às vezes acabam não se respeitando como deveriam, né? E a gente fala de coisas que a gente não conhece, né? Hoje Sim. a gente comentou isso também. É engraçado, todos nós temos uma opinião sobre qualquer coisa. Tem uma opinião sobre a caneca, tem uma opinião sobre o microfone. Eu não conheço nada de microfone, mas eu vou falar, não, o microfone é bom assim, assim, assado. A gente não tem a modéstia, a humildade, a sabedoria de falar, eu não sei sobre esse assunto, eu não vou opinar sobre esse assunto. Né? Recentemente, você deve ter visto, teve um vídeo que viralizou aí, muito recentemente, daquela moça, uma senhora que chegou com a sua criança num voo e pediu para a outra que estava na janela, você viu, né? Grande polêmica. Grande polêmica, dar lugar para a criança. É. E a moça que estava na janela falou, não citou, ficou na dela, né? Eu estou aqui, eu escolhi esse lugar, não vou dar o assento. Isso foi uma polêmica, e foi para as redes, e bombou nas redes, a moça ficou famosa e tudo mais. E tinha a turma que falava, a moça está muito certa, porque ela escolheu o assento, pagou pelo assento e é dela. E a turma que falava, nossa, que absurdo, a criança gostaria de estar lá. Mas a coisa mais legal que eu vi dessa polêmica toda foi uma pessoa que postou o seguinte, falou, olha, eu não estou interessado na sua opinião, tá? Não precisa dar opinião sobre isso, né? Mas a gente quer dar uma opinião, né? A gente quer falar, eu acho que o certo é isso, o certo é aquilo. Então, talvez baixar um pouco a bola, não precisar opinar sobre tudo, não precisa ter uma verdade absoluta sobre tudo. Não precisa saber de tudo, né? Não precisa. Até porque a gente não sabe. Claramente não. Então, até exercício da modéstia ajuda nessa hora, né? E nesse processo de aprendizado, nesse processo de desenvolvimento, né, no dia de hoje, na manhã de hoje, a instituição, né, o Instituto Cidadão, ele trabalha com várias frentes, muitas delas que muita gente não gostaria nem de chegar perto, né? Que é a pessoa em situação de rua, que é o dependente químico, que é o egresso do sistema penitenciário, que é a pessoa presa. E na manhã de hoje, você vivenciou uma experiência, né, de uma palestra sobre, né, a quem somos, né, o desenvolvimento humano. Você compartilhou lá vários ensinamentos com essas mulheres presas, né, numa unidade feminina aqui de Tremembé. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa experiência para você? Foi encantador. E, curiosamente, eu já tinha essa vontade de ir falar em um presídio, sabe? Menos pela fala em si e mais para vivenciar uma realidade que não é a minha, né? Entender? Eu sempre imaginei, continuo imaginando, e agora já com um pouquinho mais de experiência, a dificuldade que é você estar privado da liberdade, né? Você imagina você ficar num ambiente com pessoas que você não conhece, que pensam diferente de você, 24 horas por dia durante 30, 40 anos, 25 anos, longe da família, longe das pessoas que você ama, com pessoas de diferentes níveis culturais, a conversa é outra. Um dos lugares que a gente visitou tinha mais de 100 pessoas num grande galpão, né? Muito difícil, muito difícil, muito difícil. Então foi muito bom para mim estar lá com elas, olhar que são pessoas absolutamente encantadoras, como qualquer pessoa, cada um de nós, dentro ou fora do sistema prisional, a gente traz conosco uma série de coisas, boas e ruins, né? Sim. A gente traz habilidades, coisas que a gente já conquistou, conhecimentos, e traz dificuldades também, arrogância, egoísmo. Então foi bom ver que são pessoas como qualquer um de nós, né? E que estão ali numa situação bastante difícil, mas que estão conseguindo sobreviver de um jeito ou de outro, estão dando um jeito de se relacionar e seguir adiante. Então, para mim, foi uma delícia. Eu fico muito grato a você e a elas de terem dado uma oportunidade de eu estar junto, né? Falei um monte de coisa, foi bacana, adorei falar, mas mais gostoso para mim foi estar ali e perceber essa situação, sabe? Ver como é que é viver. E outra, que eu falei hoje lá, né, Maurício? Será que eu já não fui preso? Será que você já não foi preso? Sim. Se nós somos espíritos reencarnantes, a humanidade está reencarnando há 8 bilhões de anos, é isso? 8 bilhões de anos. Quer dizer, o hominídeo está na Terra há 8 bilhões de anos. O Homo sapiens está há 200 mil anos apenas. 200 mil anos é tempo pra caramba. Sim. Jesus para cá tem 2 mil, quer dizer, 200 mil é muito mais que isso. Se nós estamos reencarnando, seja só 200 mil anos, não precisa nem ser 8 bilhões de anos, será que a gente nunca fez bobagem? Será que a gente nunca matou? Será que a gente nunca estuprou? Será que a gente nunca foi pedófilo? Será que a gente nunca suicidou? Será que a gente nunca roubou? Sacaneou o outro? Claro que sim. A história da humanidade, né, Maurício, é uma história muito curiosa. O que a humanidade fez a vida toda? A gente invade a tribo vizinha, a gente invade o povoado vizinho, a cidade vizinha, o país vizinho. Está acontecendo agora, não é aquelas guerras lá no Oriente Médio. Faixa de Gaza. Ao invadir, o que acontece? Faixa de Gaza. O que acontece numa invasão? Você
guerreia, então você luta, você machuca a pessoa, você estupra, você escraviza, você assassina, quer dizer, não é uma história bonita. E essa é a história da humanidade, o tempo todo. Ora, se nós estamos encarnando, será que a gente nunca participou disso? Claro que sim, né? Então também eu queria fazer esse quase que um apelo a quem nos ouve nesse momento, né? A gente ouve muito, e elas lá falaram disso também. Aquela frase, tem que pagar pelo que fez, bandido tem que morrer na cadeia, porque é um absurdo o que fez. E às vezes a pessoa fez uma coisa muito complexa. Para nós olharmos isso, a gente fica estarrecido. Você que convive com ela sabe de casos provavelmente muito difíceis, né? Ainda assim, ainda que sejam casos tenebrosos, muito difíceis, são seres humanos, são espíritos, como eu e você. Então eu queria pedir que a gente pensasse melhor antes de fazer essa maldade que é falar bandido bom e bandido morto, por exemplo. Para um espírita falar uma coisa dessa, no meu entendimento, é um absurdo, né? Um completo absurdo. Bandido bom é ex-bandido. Vou repetir, bandido bom é ex-bandido. E dá para ser ex-bandido, né? Todos nós, quem ainda está um pouquinho melhor, talvez seja um quase ex-bandido. Né? Então, isso tudo é um aprendizado delicioso que você me propiciou de estar junto com elas. Né? Para mim foi um acolhimento, um carinho que me fez muito bem a alma, gostei muito. A gente fica muito feliz, a gente agradece, inclusive, né, por essa disponibilidade, por esse apoio, né, por essa fala. E, assim, a gente percebe, a gente tem histórico, inclusive, disso. Né? Às vezes uma fala, uma conversa, uma frase que você coloca uma pessoa, principalmente no momento de sofrimento, no momento que ela está precisando desse acolhimento, faz a diferença muito grande lá na frente, né? A gente lembra coisas que alguém nos disse há 30 anos, 40 Sim. anos, né? Eu lembro coisas que um chefe me disse há 30 anos passados. Então a fala tem um poder muito grande, né? Ela pode pegar uma coisa que você nem lembra mais que você falou e a pessoa fala, não, você falou isso para mim aquele dia, me ajudou, foi bom. Ou ao contrário, você falou um negócio que me magoou muito. Quando foi isso? Lá em 1972, né? E a pessoa guardou aquela coisa. Então a fala é um instrumento maravilhoso, perigoso também, né? Precisa muito cuidado com isso. E a gente costuma conversar, né, com os voluntários, com os amigos lá na entidade, que a gente não desiste de acreditar, né, no ser humano, no potencial do ser humano, seja ele no momento que ele está preso ou seja em situação de rua, porque a gente sabe que, por pior que seja a situação da pessoa, tem algo bom dentro dela que ela pode ainda oferecer para o mundo, para ela, para a família, para os relacionamentos, né, que ela tem. E lá na entidade, inclusive, a gente chama muita responsabilidade do Estado, né? A gente faz o nosso papel, a nossa doação, a nossa caridade, a nossa solidariedade, não é para os holofotes, né? É por uma coisa que a gente acredita, mas a gente também acredita que o Estado deve fazer, né, muito mais do que ele faz atualmente. E atualmente a gente está tendo não vou dizer que é uma modinha, né, de alguns prefeitos, de alguns municípios que estão com uma ideia, vamos dizer assim, de limpeza urbana. Vai lá, tira o morador de rua, manda para outra cidade ou tira de lá. Isso é muito antigo, né? Desde a década de já 50 faz muito, isso, né? Eu queria saber, na sua opinião, o que você acha que o Estado, né, as prefeituras, o próprio governo do Estado, o governo federal, o que eles poderiam pensar e fazer em relação a políticas públicas voltadas principalmente para pessoas em situação de rua, para dependente químico, né, para as pessoas que mais precisam, né? Veja, eu fiquei feliz quando assisti os seus podcasts, né? Você e Eliana falando, as pessoas que foram convidadas, porque vocês insistem nessa questão do Estado, né? Eu acho isso extremamente importante. A Espírita fala sempre, fora da caridade não há salvação, né? A gente tem que ser caridoso, fazer caridade. Eu acho essa fala interessante, mas perigosa também. Por quê? Porque muitos de nós espíritos entendemos que a caridade é levar um prato de sopa na praça, um cobertor quando está frio, fazer um enxoval para gestante carente, fazer um bazar de roupa usada. Tudo isso é importante? É muito importante. É importantíssimo. Se tem alguém passando fome, é preciso alimentar aquela pessoa. Mas é insuficiente. Para ser suficiente, será o dia que a gente não precisar fazer mais isso, que ninguém precisa dar um prato de sopa para ninguém, porque as pessoas terão que comer. Você lembra da pandemia agora recentemente? As pessoas estavam correndo atrás, caminhão de lixo, para pegar osso, para cozinhar osso, para dar de comer a seus filhos. Gente, não faz sentido. No século XXI a gente está assim, né? Num país que produz tanto alimento quanto aqui. Então, eu acho fundamental essa noção que vocês têm aqui no Instituto, que o Estado tem que estar presente. A caridade que a gente faz, o apoio que vocês têm no Instituto é maravilhoso, ótimo, continuem fazendo, é meritório, necessário, mas, de novo, insuficiente, né? O Estado tem que assumir seu papel. Quando você fala da história da limpeza que o Estado faz, eu lembro de meus pais contando isso na década de 50, que punham as pessoas num trem e mandavam para longe, né? Porque não queriam na cidade. E lembrei de outro caso que eu vi recentemente, que é bem emblemático. Um amigo meu, padre, em São Paulo, ele é padre de uma paróquia de gente bem rica nos Jardins, um lugar bem sofisticado. E ele me contando que ele resolveu fazer ali na paróquia um banheiro
onde as pessoas moradoras em situação de rua pudessem usar os banheiros e também chuveiro. Pôs 2, 3 chuveiros Tomar um lá. banho. Tomar um banho, né? Ele é um padre. Na paróquia ele fez isso. E começou a funcionar. Pois um dia baixa a polícia na igreja lá e chamaram ele e uma senhora que denunciou. E ele falou, não, o que está acontecendo? Não, a senhora que está reclamando que você começou a trazer pobre, morador de rua aqui para o bairro. Isso aqui é um bairro chique, não pode. Ele falou, olha que coisa maluca, né? Ele é um padre católico fazendo uma coisa que é meritória, necessária. Ele falou, eu não trouxe ninguém, os caras estão aqui já. Eu só estou cuidando de dar um pouco de condição de vida para essas pessoas. Ou seja, eles existem, né? Eles realidade. podem estar invisíveis por algum momento, mas eles existem. Ah, mas eu gostaria que tivesse invisíveis. Da minha região, não. Na minha vizinhança, não. É compreensível que a gente não queira. Porque dói, né? Você vê ele é uma pessoa largada na calçada. Tem um conhecido nosso que fala até o seguinte, ele fala, eu quero ser comunista porque eu quero comer meu sanduíche em paz. Né? Porque dói você comer um sanduíche e o outro não poder comer um sanduíche. Né? Então, todo mundo precisa ter condições de comer um sanduíche, o mínimo de dignidade, ter uma casa para morar, ter comida na mesa, no mínimo. Fora educação, fora segurança, fora a saúde, tudo isso. Né? Então, o papel do Estado é fundamental. E a gente precisa cuidar, como essa senhora, por exemplo, que é católica, frequentadora da missa, denunciou o padre porque ele estava fazendo uma coisa a benefício das pessoas. Então, acho que o nosso preconceito, a nossa ignorância, a nossa pouca compreensão, a nossa pouca fraternidade é um grande problema. E não vai resolver exportando o cara para outra cidade, né? Porque novos chegarão e está por ali. Qual é o papel do Estado? Bom, nós pagamos imposto para isso, para cuidar de quem está precisando, né? Claro que é difícil. Antigamente se fala muito do Chile. Ah, porque o Chile é maravilhoso, você conhece o Chile. Sim. Ah, é super legal. Claro, o Chile é uma tripinha desse tamanho, deve ter o quê? 12 milhões de pessoas. O Brasil tem 215, 212 milhões de pessoas, né? É muito difícil você cuidar de tanta gente assim. Fora o que a vasta maioria dos brasileiros precisam de apoio na saúde, na educação, na moradia e tudo mais, né? Por isso os programas de renda, né? Bolsa Família, Luz para Todos, as caixas de água lá no Nordeste, como é que chama? As cisternas, né? Tudo isso é necessário num país que tem muita gente necessitada. Então é complicado um país tão grande assim, mas precisamos dar conta. É por isso que a gente paga imposto. Agora, recentemente teve uma medida que era para cobrar um pouquinho, 2%, um pouquinho mais de imposto dos super ricos. E super rico, vamos lembrar quem é. Não é o cara que tem uma casa, um carrinho, não. O super rico é o cara que rico tem mesmo, né? Bilhão. A gente nem tem ideia, né? Não é milhão, é bilhão. Você tem 1 milhão, você tem 1 bilhão. 1 bilhão são 1.000 milhões, não é isso? O cara tem pelo menos 1.000 milhões de reais. É muito dinheiro. Esses caras não pagavam até agora há pouco, por exemplo, IPVA sobre o avião. Não pagava até agora há pouco IPVA sobre o helicóptero. Não pagava até agora há pouco IPVA sobre a lancha, sobre o iate, sobre o jet ski. Né? A desigualdade é muito grande, né? Porque a gente deixa, porque a gente quer. Né? Então veja, o entregador de pizza, que tem uma motinho velha lá, surrada, trabalha na chuva, no sol, dia e noite, no fim de semana, inclusive, esse sujeito tem que pagar o IPVA na sua motinha vagabunda. A carga tributária para ele é pesada, né? Muito maior do que para o rico, porque o rico que pode pagar no seu iate, no seu helicóptero, no seu jato, não paga. Olha que graça, né? E assim várias coisas. Eu trabalhei a vida toda em empresa, presidi 2 grandes empresas no Brasil, 3 empresas, mas 2 grandes, e eu convivi muito com empresários bastante grandes, bastante famosos, principais empresários do país. Convivi com 3 presidentes da República, governadores e tudo mais. Eu digo a vocês, a gente fala muito de política. Político picareta, político sarrano. Tá bom, sim. Mas não há corrupto se não houver corruptor. E muita gente do empresariado é corruptor. É o cara que paga uma grana para alguma coisa, faz uma treta aqui. E mesmo que o cara não se ache corrupto, o que as empresas fazem, várias, se não todas eu não diria, mas quase todas, é o que se chama gestão dos impostos. Então ele contrata um monte de gente para ficar analisando onde é que ele pode não pagar imposto. Não é ilegal, mas ele acha uma brecha aqui, entra com o advogado e tal, e não paga imposto lá. Então, muita gente muito rica paga muito pouco de imposto, e aí sobra para quem é assalariado, que tem que pagar, não tem como fugir, para cuidar desse monte de gente. Aí não é à toa que as pessoas estão na rua, não é à toa que as pessoas estão com fome, não é à toa que o crime cresce. Então, qual é o papel do Estado? Na minha opinião, distribuição de renda em primeiro lugar, né? Desculpe, na sua experiência de empresa, inclusive, fazendo um gancho, né, nessa sua fala, você acha que as empresas, o setor privado, podia contribuir mais? Porque já existe hoje em dia a questão da isenção do imposto de renda, né, o abatimento. Você acha que as empresas, o setor privado, não estamos tirando a responsabilidade do Estado, que é isso que a gente está falando agora, mas você acha que as empresas poderiam contribuir mais, né, com essas ações, de repente um grupo de voluntariado da própria empresa para poder conhecer, né, essa triste realidade das pessoas em situação de rua? Olha, sim, não, né? Acho que sim, acho que não. Acho que sim, em que sentido? Primeiro, para mim, o papel da empresa
é um papel comercial, é um papel de fazer riqueza, gerar riqueza, produzir bens, vender os bens, né? É lucro. É lucro. Esse é o negócio dela. Então, se esse é o negócio principal dela, eu acho que é difícil ela ficar desviando para vamos cuidar daqui. O que acontece muito para ficar bem na foto, para a empresa ficar bacana no pedaço, o que ela faz? Ah, vamos pintar o muro da escola na comunidade vizinha à fábrica. Isso é ajudar? É nada, é uma nesguinha. Ah, e aí, além disso, nós vamos pintar, tá bom? Pega os voluntários. Quem vai ser voluntário aí na empresa? Ninguém, gente. Vamos levantar a mão aí. Quem vai ser voluntário? 10 pessoas se voluntariam. Que voluntariado é esse? Voluntário obrigatório, né? Pois é, né? Então, acho que precisa cuidado com esse negócio. Para mim, o papel é do Estado mesmo. Certo. As empresas devem colaborar, sim, desde que seja sincero e honesto. Porque tem muita empresa que eu conheço aqui no Brasil, inclusive, é o que eles chamam de greenwashing, né? O cara faz de conta, dá uma maquiadinha aqui para parecer que é uma empresa super correta e, na verdade, de correta não é. Se a empresa pagar seus impostos direitinho, parar de sonegar, em primeiro lugar, se a empresa pagar salários justos para as pessoas que ali estão, se a empresa pagar férias, tudo direitinho, FGTS, tá bom demais já, sabe? Se a empresa não puser margens absurdas, trabalhei na indústria farmacêutica também, você não faz ideia as margens que os medicamentos têm. É absurdo, absurdo, absurdo. Aí vem a indústria fala o seguinte, fala para o médico, né, familiares médicos, e os médicos falam o seguinte, não, mas é o discurso que eles usam. Ah, mas é muito caro para desenvolver uma droga. Uma droga que deu certo, centenas não deram certo. É verdade isso. Mas não é tanto assim. Custa muito caro? Custa. Várias não dão certo, uma dá? É verdade. Mas não é esse absurdo. As margens são 200%, 300%, muito mais. Uma indústria que eu conheço bem, me chamou uma vez para fazer um trabalho para eles lá. Eles tinham um medicamento para insuficiência cardíaca e queriam que o SUS adotasse esse medicamento. Porque você imagina, se o SUS adota, a venda é gigantesca, né? Esse medicamento que prorrogava a vida por mais um pouquinho, mas era bem melhor que os outros, segundo eles, custava nos Estados Unidos, não vou lembrar o número exato agora, mas digamos que a caixa fosse alguma coisa como $230 a caixa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, custava bem menos, custava mais ou menos $100 a caixa. Eu perguntei, se o SUS comprar, por quanto dá para vender? Ah, dá para vender por menos, a gente consegue vender até 40, 30. Então, 40, 30 dólares a caixa, que custava 200 nos Estados Unidos. Olha a margem aí. Imagina a margem, né? Margem aí. Daí ele falou, na verdade, deixa eu falar para você, dá para vender até por menos de 18 dólares a caixa. Mas é que aí vai começar a dar problema nos Estados Unidos com a Europa, porque lá é muito mais caro. Então a gente não pode chegar tão baixo. Ora, se você pode vender a 18 dólares com margem muito boa, como é que você está vendendo a 200, 240 dólares a caixa? Né? É super absurdo. E gente morrendo porque não tem acesso a esse medicamento, né? Tem que entrar na judicialização da direito saúde, médico, né? Direito médico para buscar, Não faz sentido um medicamento custar R$1 milhão, uma coisa absurda dessa. Então, tudo isso, voltando à sua pergunta original, a empresa tem que participar da cidadania, de cuidar do morador de rua, toda uma situação de rua? Sim, sim, não, não. Se ela cuidar do seu pedacinho bem cuidado, se ela for correta e honesta, coisa que é raro. E por que é raro, Maurício? Pela ganância nossa, né? Eu fui presidente de empresa. O presidente de empresa, os diretores, disse assim, você tem um bônus. Se você vender 100, seu bônus é este. Se você vender 120, é esse. Se você vender 200, seu bônus é esse. Se você vender 400, seu bônus é lá em cima. O cara faz qualquer negócio pelo bônus. E é compreensível que faça mesmo, porque é ali que ele vai ganhar dinheiro, é ali que ele vai ter dinheiro para sua aposentadoria, para comprar sua casa de praia, não sei o quê. Então, essa nossa ganância, né? Essa tal de competitividade, eu penso muito nessas palavras, sabe? Competição, competitividade, vamos lá, turma. Quando eu assumi uma das empresas, eu fiz uma reunião dos diretores, gerentes, e falei, olha, para mim é o seguinte, esse negócio de sangue nos olhos e faca na boca, né? Sangue nos olhos e faca na boca, se fala, sangue nos olhos é doença, a pessoa está com conjuntivite, não é uma coisa boa. Faca na boca é pirata é bandido, eu não quero ninguém assim aqui, eu quero brilho nos olhos e faca na pia, né? Porque eu não quero que a gente fique brigando a facada aqui. Responsabilidade social, talvez ali o mínimo, né? Claro. E aí eu te pergunto, o que você acha, qual é a relação entre desigualdade social, e aí entra inclusive no tema, né, na sua escrita, né, dos seus livros. A gente tem aqui A Vida, né, na visão do Espiritismo, e tem um outro livro também, que é A Morte na visão do Espiritismo, na parte espiritual, né? Inclusive, se você quiser, puder nos falar um pouco desses dois livros, que a gente já leu, tem um ensinamento, né, valioso, mas o que a gente poderia pensar nessa relação da desigualdade social e da evolução espiritual? Porque a gente sabe que está relacionado, inclusive, nisso que você falou, né? De repente, eu não preciso de muito para ser feliz, para viver bem, né? Claro. No livro novo que eu vou lançar agora, uma das coisas que eu falo é o seguinte, eu peguei a pessoa que mais tem dinheiro no país, que é o sócio do Zuckerberg lá no Facebook. Né? Eduardo Saverinho, acho que chama. E peguei ele como exemplo, que é o mais rico de todos. O dinheiro que essa pessoa tem, eu peguei a renda média da mulher brasileira.
Se essa pessoa fosse uma mulher brasileira ganhando o que ganha a mulher brasileira, ele conseguiria viver, eu não lembro agora, mas vamos dizer assim, 4 milhões de encarnações. É uma coisa absurda. Esses caras nunca vão gastar o dinheiro que eles têm, né? Então a desigualdade social é de fato muito grande. No Brasil tem fila para comprar jatinho, não tem jatinho para todo rico, e tem fila para o SUS, tem fila para médico, umas coisas assim. Então está muito desigual. Você pergunta com relação à espiritualidade, como é que eu entendo isso? Eu entendo que é o nosso atraso, que nós estamos ainda muito atrasados. Eu tenho me surpreendido, Maurício, pensando um pouco mais. Eu acho que, na verdade, nós, a humanidade, estamos muito mais atrasados do que eu imaginava. Já evoluímos barbaramente. É só. Você tem Netflix em casa? Olha a Netflix. Pega lá um filme da Idade Média, pega da época de Cristo. Mudou muito. Na época da pedra a gente não mata mais, não vive na caverna, mas, Não é? mas tem muita gente, muita gente perto da gente, primitiva ainda, né? Tem. Porque quem está aqui encarnado é gente que ainda precisa evoluir muita coisa. Mas você pega, por exemplo, a Inquisição, né, da Igreja Católica, durou 700 anos. E as barbaridades eram. Se você não pensa igual a mim, se você não tem religião igual a minha, então você é um herege, eu vou te queimar vivo, literalmente, vou te torturar até a morte, até você aceitar o que seja. Torturar os judeus, os muçulmanos, né, tudo. E aí dá para ir para uma série de coisas aqui, nos anos 60 no Brasil, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, enfim. Agora, né? Que a gente nesse momento, vê na Palestina, enfim. Palestina é um absurdo o que está acontecendo, um absurdo completo, uma limpeza étnica, né? Então, meu ponto é, nós estamos ainda muito atrasados, né? E por isso por isso que a empresa ainda vai nessa mesma vibe. Eu implico muito com alguns termos. Por exemplo, competição, eu acho que a gente devia trocar por. Já está trocando, por colaboração. Várias empresas já falam em colaboração em vez de competição. Ou tem outro termo que eles usam que é enfim, eles juntam colaboração com competição. A coisa do self-made man, como é que chama lá? Do empreendedorismo. Eu implico demais com empreendedorismo. Mas não é bom empreendedorismo, Alexandre? Eu não. Bom, vamos pensar um pouco o que é empreendedorismo, né? O rapaz que tem uma moto para entregar pizza, ele é presidente da empresa que é ele mesmo. Isso é bom? O cara não tem direito trabalhista nenhum. Não O tem Uber férias. hoje, né? O Uber. Ah, ele não tem chefe, Que mas. bom, né? Que né? ótimo. Não tem chefe, mas Não tem vida. Não tem segurança, não tem vida, não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem nada, né? Então, acho que nesse sentido a gente regrediu um pouquinho agora. Então, acho que tudo isso, a nossa ganância está levando para isso aí. Ah, mas está pior agora que no passado? Não, não está. A gente não escraviza mais as pessoas, as mulheres podem votar, as mulheres podem ter o próprio emprego. Até poucos anos atrás, o marido precisava autorizar a mulher a trabalhar fora. Isso na década de 60, né? O Brasil, a mulher começou a votar em 37, se não me engano. Na Suíça começou a votar em 78. Nos países árabes, alguns deles não podem votar até hoje, né? Então, assim, as coisas vão lentamente, mas vão mudando. Então, está melhorando. Mas acho que nós temos que repensar o nosso modo de produzir para ter uma justiça social mais digna, que ninguém precise estar atrás de caminhão de osso para poder fazer uma sopa de osso para os seus filhos se alimentarem, né? E eu não sei, né? Até porque algumas pessoas acabam não enxergando as pessoas em situação de rua por serem, né, vistas invisíveis, são pessoas invisíveis, né? Mas a gente que tem esse trabalho acaba percebendo, né? Para na rua para poder conversar, faz o nosso trabalho lá semanal de abordagem social, que a gente vai até o encontro deles, leva café, um pão, uma alimentação, uma conversa, oferece alguns atendimentos, né? E busca, né, de certa forma, trazer, né, eles de volta a uma reinserção social, mas a gente vê, por outro lado, outras pessoas tentando fazer isso também e tomando paulada, sofrendo. A gente tem em São Paulo, você é da capital, né, você vê os exemplos aí do padre Júlio Lancelotti, que, como diz, apanha, né, muito, né, sofre perseguições por conta de fazer, né, o bem. Entender isso, então, né? Difícil entender. Por que você acha que a gente em 2025, né, com tanto conhecimento, com tanto acesso à informação, ainda tem pessoas que ainda pensam dessa forma? Por que você acha que isso acontece? Começa com ego e acaba com ismo. Acho que é egoísmo, né? A gente não quer essa sujeira que a gente da rua perto de mim. E eu não quero, esses caras são os vagabundos, eles não querem trabalhar. Você não pensa, quem sou eu para julgar uma pessoa que está na rua? Eu lá sei, esse menino Alexandre, eu lá sei o que ele passou, deixou de passar para preferir estar na rua do que estar numa casa com a família, sendo que o irmão chamava ele para voltar para casa, né? Então é muito difícil, a gente julga sem saber de nada, né? E a gente, pelo nosso conforto, pelo nosso egoísmo, pelo que a gente acha que é bacana, vai nessa vibe, né? É muito difícil. E aí eu queria inverter um pouquinho a coisa e eu perguntar para você uma coisa. Eu sou entrevistador, você é entrevistado por um segundo, pelo menos. Eu, às vezes, converso com alguém, uma pessoa de rua. Eu falei para você recentemente, conversei com um moço, comecei a conversar com ele, começou a conversar em francês comigo. É uma pessoa da República Democrática do Congo, não falava português, só falava francês. São Paulo. Estava numa loja assim, comecei a conversar com ele, fui lá, deu para falar muito parcamente com ele e tal.
Mas eu tenho dificuldade nessa abordagem. Eu também contei a você, quero comentar com quem está me ouvindo agora, que é o seguinte: uma vez eu saí de um restaurante, acho que fui almoçar sozinho, sobrou comida, super assim no prato ainda, limpíssima, eu pedi para embrulhar. Falei, já sei, vou entregar para alguém na rua, né? Alguém que esteja com fome. E quando você tem comida no carro, claro que você não encontra ninguém, né? Rodei, não encontrei ninguém. Daí eu vi um senhor sentado numa calçada ali, 50 anos de idade e tal. Falei, é ali que eu vou. Parei o carro um pouco mais longe, voltei, cheguei com a minha quentinha, né? Bondoso que sou. Falei, tudo bem, boa tarde. Olha, acabei de mostrar, tá quentinha a comida aqui, o senhor aceita? Aí ele falou, sim, pegou a comida, né? E ele estava tomando um café num copo desses de água descartável, esse copo de plástico que você abre a tampinha de metal, né? Ele estava tomando café. Ele pegou o café e falou assim, você aceita? E me deu o café. Quebrou o Caldini. Completamente. Claro que eu não tomei, né? Claro que eu não tomei. Falei, não, obrigado, não, estou bem. Não. Olha a arrogância, né? Quer dizer, o resto da minha comida serve para ele. A comida dele, que é o café que ele tinha, não serve para mim, né? Então veja como a gente... Que aprendizado, né? Pô, que dificuldade, cara. Eu me achando o cara mais bárbaro do Oeste por tá fazendo essa caridade, né? Então, olha, é tudo muito complicado. Mas se a gente não pensa essas coisas, a gente não muda. Vai continuar dando pau no padre Júlio Lancelotti, que cuida das coisas ali. Então, me pergunta a você, entrevistando agora você aqui, ao contrário, assim, como fazer essa abordagem? Para quem nos ouve nesse momento, e até falar, eu até me sinto mal quando vejo as pessoas na rua e tal. Mas eu não sei como chegar, eu não sei o que falar, eu tenho medo de chegar e ser mal recebido, e provavelmente às vezes vai ser mal recebido mesmo. Como é que uma pessoa que não conhece nada disso, como é que ela faz essa primeira abordagem se ela tiver essa vontade? Aí eu vou responder a sua pergunta com o que eu aprendi na sua palestra hoje, né? Sim. Sobre relacionamento, sobre conhecimento, sobre estudar aquilo que a gente não conhece, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, a primeira dica, né? A primeira sugestão que eu daria é conhecer a realidade. Então, hoje no Brasil nós temos mais de 300 mil pessoas vivendo em situação de rua. São Paulo nós temos mais de 50 mil. Tem um problema grave em São Paulo que é a Cracolândia, que tira de um lugar, coloca para outro. Aqui na região do Vale do Paraíba, a gente tem mais de 3 mil pessoas em situação de rua. Então, assim, é um número considerável. A gente tem um trabalho na entidade chamado SEA, Serviço Especializado de Abordagem Social. Inclusive tem alguns voluntários, tem um pessoal que colabora. E nesse serviço a gente faz essa abordagem, né? A gente tem ferramentas para fazer essa abordagem para você conseguir sensibilizar ele. Para quê? Para que ele aceite num primeiro momento a alimentação, num segundo momento a higiene pessoal, num terceiro momento a questão da documentação, num outro momento a questão do tratamento da dependência química. São etapas, então. São etapas que formam o que a gente tem também chamado projeto de vida. Né? Todos nós, né? Eu, você, a gente tem um projeto de vida, né? Que a gente busca, pensa, planeja. A gente estava falando agora um pouco mais sobre viagens, o que a gente quer fazer do futuro, né? Uhum. Então a gente tem que construir, a gente pensa, né, nesse atendimento voltado a construir um projeto de vida. Por quê? Porque a gente vê que a rua é um lugar, assim, ele perde o significado quando ele vai para a rua, né? Ele fica sem referência. Pra gente é normal chegar em casa, abrir a porta, tomar um banho. Agora você imagina a pessoa ficar uma semana sem tomar um banho, durante o dia às vezes conseguir fazer uma refeição. A gente tem aqui na nossa cidade pessoas que vão buscar comida no lixo porque não tem, né, da onde tirar. Então dá para ser feito, né? É um serviço que precisa do que a gente falava antes, do papel, da mão do Estado, mas é possível ser feito, né? Uhum. Então, isso já duas coisas. Para quem está nos ouvindo agora, ó, voluntariar-se aqui, né? Vamos para o Instituto Cidadão, porque lá tem um know-how. Tem como ser feito. E a segunda coisa, agora ele dançou aqui, porque ele acabou de se comprometer. Ontem à noite, no jantar com ele e com a esposa, eu falava o seguinte: vocês têm que lançar um livro sobre essa dinâmica de como fazer uma abordagem, como fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. Acho que vocês têm um know-how já construído há 18 anos. Sim. 18 anos que, olha, você falou passo 1, passo 2 primeiro, começa com a comida, depois a alimentação, depois a documentação, depois isso aqui. Vocês têm não que... Podíamos criar uma metodologia, claro, e um passo a passo, claro, né? Não que uma receita sirva para todos, sim, mas vocês já quebraram muita cabeça, já deu muita coisa errada, sim, já tomaram muito não na cara. Testamos muita coisa. Isso, para esse tipo de pessoa, talvez isso funcione melhor que para esse. Então, esse know-how, então você vai assumir o compromisso com ele de fazer um livro disso? Sim, aí, ó, um livro eu não sei, mas pelo menos um manual, que legal, uma indicação. Bacana. Porque isso que você falou é interessante. O que serve para um, às vezes não serve para outro. Nós fizemos um atendimento para um irmão em situação de rua e a gente não conseguia acessar ele. E aí, durante o atendimento, a gente pegou um espelho,
né, que estava, inclusive, por acaso ali na sala, Ou não? ou não, colocamos em cima da mesa e falou assim, ó, já que você não quer conversar e devolver para a gente, não quer deixar a gente ajudar a construir o seu projeto de vida, então fala para você mesmo o que você quiser falar. Né? Você está tendo essa oportunidade. E ele começou a olhar no espelho, começou a conversar com ele mesmo, fez uma retrospectiva de uma opção de sofrimento que ele tinha vivido na vida dele, começou a chorar. Olha que E ele, eu maravilha. acho que ele ficou uma meia hora mais ou menos conversando com ele mesmo, entendeu? E a partir dessa conversa que ele teve com ele mesmo, a gente fez alguns apontamentos e encaminhamentos que a gente pôde fazer. Meio que é um saca-rolha, né? Você desentupiu um canal de Tinha alguma coisa ali que, gasgada. né, e que a gente não estava conseguindo acessar. É. Assim, experiência muito rica. Cada caso é um caso. E deve ser difícil mesmo, porque você imagina se você está na situação de rua, né? Chega uma pessoa que você não conhece e fala assim, eu vim aqui te ajudar. Eu não pedi sua ajuda, eu não quero a sua ajuda, né? É humilhante, de certa forma. Então tem que ter todo um cuidado, né? Para quem é você que vem todo limpinho, arrumadinho, cheirosinho, querer falar o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ir. Então, a delicadeza deve ser fundamental nessa abordagem, né? E preparo para até uma rejeição, como aconteceu por esse caso. Então, Sim. esse know-how é muito importante. Que bom que vocês têm. Tomara que a você faça livro mesmo. A gente já teve situações, inclusive, em situação de rua, que a gente tomou invertida mesmo, né? Respostas atravessadas, deselegantes. Por quê? Porque a gente estava aprendendo a fazer, né? E a gente também não sabe o momento que ele está vivendo. E, inclusive, essa é uma das perguntas que a gente gostaria de compartilhar, de pedir, né, para que você falasse um pouco, porque inclusive está no seu livro, né, A Morte na Visão do Espiritismo, que é a questão do suicídio. Uhum. A gente tem em situação de rua algumas pessoas que, do nosso ponto de vista, você pode esclarecer melhor para a gente, que ela está ali, de certa forma, tentando um suicídio pouco a pouco. Né? Porque ela já não responde mais, ela já não tem aquela vontade para poder estar vivendo, meio que ela está esperando a morte chegar ali. Você acha que esse suicídio, pouco a pouco, ele acontece realmente na experiência de rua? O que é o suicídio para você nessa visão que você tem hoje? Volto já nessa. Eu só quero falar uma coisa que você falou que me interessa aí. É outro alerta que eu queria dar a nós todos, quem está nos assistindo nesse momento. Você seguramente já ouviu isso, porque eu já ouvi isso várias vezes. Não, olha, eu até dei um prato de comida. Sabe o que a pessoa fez? Comeu só a carne, jogou fora o arroz, o feijão, a batata que estava ali. E daí? Né? E daí? O que eu sei daquela pessoa, Maurício, para poder julgar? Ai, jogou fora o resto. Eu não sei como a pessoa está passando, não sei o que está na cabeça dela, não sei os traumas dela, né? Então a gente dá, mas ó, você tem que comer tudo que eu dei, tem que achar que é bom. Talvez seja o resto da minha comida, mas para você vai ser bom. Eu vou num outro exemplo, inclusive, para quem está nos assistindo, o nosso público, a maioria é feminino, né? Mas a gente tem bastante amigos, né? Bastante homens, né? Eu pergunto para você e pergunto para quem está nos assistindo também. Você já usou uma cueca usada? Tal de corujão, que a gente fala na rua, que é o corujão, entendeu? E aí a gente vê essa situação. O que é o corujão? Uma cueca que você usa vários dias, é isso? Não, é uma cueca usada. Você tem uma cueca, por exemplo, lá na sua casa, e ela tá boa ainda, e você doou, né? E na rua, os moradores de rua chamam de corujão. E certa vez a gente foi doar uma cueca que a gente tinha recebido lá na entidade. E o irmão de rua virou para mim e falou, né? Bem sincero, né? Ô Maurício, você já usou uma cueca usada? Eu falei, não, eu nunca usei uma cueca usada, graças a Deus. Então, quer dizer, às vezes a gente doa uma situação, ou a gente, né, julga ou tem um preconceito em relação a determinada situação, mas não se coloca no lugar do outro. E eu, por exemplo, eu acredito que eu nunca usaria uma cueca usada, uma roupa íntima, né? Então, são situações que a gente, às vezes, se colocando no lugar do outro, a gente começa a ver a situação de uma outra forma, né? Maurício, e o medo que as pessoas têm de abordar? Eu tenho receio de abordar na rua, ser mal recebido. Como é que... Não você que já estão fazendo isso faz 18 anos, quem nunca fez. Porque esse eu imagino que seja o medo. Eu até gostaria de ajudar, até quero ajudar, mas eu tenho medo de ir na rua, tenho medo de falar com essas pessoas, eu não sei se não são drogados, se não são criminosos, né? Tem uma imagem, quem está na rua é criminoso, né? Tem muito risco, né? Principalmente em São Paulo. A pessoa em situação de rua em São Paulo tem um perfil, quem está aqui em Taubaté, Pinda, Caçapava é outro perfil, né? Então tem esse diferencial, vamos dizer. E o que a gente orienta? A gente orienta que vá em grupo, que esteja vinculado a algum projeto, que nem o próprio Instituto. A gente tem um casal de amigo que no final do ano ligou pra gente, no dia da passagem de ano, e falou, eu quero fazer uma doação de alimentos e a gente quer ir na rua.
E eu falei assim, ó, a gente não tem esse trabalho hoje e a gente orienta que vocês dois não vá, Sim. entendeu? Não estejam, né, nesse horário, Claro. nesses locais. Por quê? Porque gera risco, Aham. envolve a questão da dependência química de alguns irmãos que estão, né, nessa situação de rua. Uhum. Então, assim, cautela nunca é demais. E sim. aquilo que você falou da questão do conhecimento. Sim, Fazer um estudo primeiro, saber qual claro, que é o perfil claro. da sua cidade, qual que é a entidade que faz o trabalho, como é que você pode fazer, né? Um exemplo, você vai no hospital fazer um trabalho voluntário. Você vai saber primeiro o que você pode fazer, aonde você pode atuar. Você não vai simplesmente chegar lá e, né? Então acho que tem que ter esse preparo, né? E você falou de voluntário, das lives que eu assisti de vocês aqui, acho que era uma senhora, alguém falava que trabalho e serviço voluntário fazia essa diferença, né? Isso. Eu vi uma vez uma frase que infelizmente eu não anotei, mas era muito boa, era assim, o voluntário não é aquele que doa as horas que estão sobrando. O voluntário é aquele que trabalha sem remuneração, né? Que é muito diferente, né? Não é assim, quando eu puder eu vou. Não, não é quando eu puder eu vou. Ou você tem um compromisso com aquela frequência de fazer aquilo, ou não é um trabalho que ninguém possa contar, porque um dia você não vai poder, outro dia você pode, um dia você não pode. Já dei 2 horas, agora não vou. Agora estou com preguiça, vou ver novela. Né? Tem que ser uma coisa que você trabalha sem remuneração. Na verdade, não é sem remuneração, né? Tem uma remuneração maravilhosa que você recebe, que é um bem-estar, uma sensação boa. Não é à toa que vários psiquiatras, psicólogos, terapeutas recomendam o quê? A pessoa está com dificuldade e tal. Vai se doar, vai cuidar de alguém, vai ajudar alguém. Porque a hora que você ajuda alguém, você se ajuda ao mesmo tempo, que você começa a pensar a sua vida, você começa a se encantar com as coisas que estão acontecendo, né? É bastante diferente. Mas acho que sim, sem dúvida, a pessoa estar junto a uma organização que já tenha know-how, não só para segurança, como para saber como abordar, é muito importante. Né? É o aprendizado, né? E eu acho que é importante a pessoa, inclusive, estar aberta, né, para enxergar essa nova realidade, porque só quem para poder, né, prestar atenção, ver o que está acontecendo ao seu lado, que consegue, né, ter essa visão diferenciada, vamos dizer. Porque tem tanta gente morando na rua que às vezes, não, mas eu não sabia que tinha tanta gente morando na rua, né? E tem, né? Começa a observar, né? Ver aonde então, pode ser feito. A história feito. da invisibilidade, né? Não é que a gente não vê, a gente não quer ver, né? Prefiro não ver, prefiro olhar para o outro lado, né? Daí não estou vendo, não tenho responsabilidade, né? Mas eu já volto na questão do suicídio. Eu ia te falar alguma coisa, agora me ocorreu. A questão do suicídio, né, paulatino, assim. O Espiritismo fala muito do suicídio involuntário. O que é suicídio involuntário? O tabagista, o cara que fuma, está estragando o seu organismo físico. Então talvez esteja abreviando, talvez não, está abreviando em algum tempo, alguns anos, alguns meses, a hora da sua morte, né? Mesma coisa o alcoólico, o cara que toma álcool desmedidamente também está danificando seu organismo. E tudo, o cara que trabalha demais, o cara que faz esporte radical, esses caras todos estão desgastando o organismo mais do que poderia durar. Eu não gosto muito desse conceito de suicídio involuntário. Eu acho que foi uma criação brasileira, eu acho meio infeliz, né? Para mim, suicídio é suicídio. O cara que resolve se matar, se mata. E isso é um assunto... ação, né, em si. Isso. Que na vasta maioria dos casos tem um componente psíquico, né? Sim. Então sempre vale a pena estar se tratando, estar atento a isso. Podemos até falar de suicídio depois. Buscar ajuda, inclusive, nós temos no Brasil o CVV, né? Maravilhoso, maravilhoso. Ajuda muitas pessoas, Sim. né? 188, se não me engano, é o número do CVV. O CVV é gratuito, 24 horas por dia, você não precisa se identificar, a pessoa está ali para ouvir, mais do que para falar. Não vai te julgar, né? Não julga nada, tal, mas vale muito a pena. E suicídio, na visão do espiritismo, não resolve nada. Por quê? Porque você não mata o espírito, você mata o corpo, não o espírito, né? Eu tenho estudado bastante sobre suicídio, eu vou fazer um livro não sobre o suicídio em si, mas sobre as famílias que ficam quando houve um suicídio naquela família. Acaba, né? Desgasta demais a família. Né? O pai, a mãe, o irmão, o filho, o namorado, a namorada, porque fica uma sensação de eu devia ter feito alguma coisa, como é que eu não percebi, como é que eu não dei atenção quando ele falou muita isso? Culpa, né? Muita culpa. Você já ouviu já conversou com alguma família nesse sentido de preparação para esse seu livro ou não? Eu estou com 25 já que toparam falar comigo sobre isso e farei isso. Mas até agora não. Eu tenho conhecidas cujos filhos suicidaram-se, mas não falamos especificamente sobre esse tema, né? Mas pelo que eu li, eu estudei já vários livros americanos, sobretudo. Tem revolta. Como é que meu pai foi se matar e me deixar assim? Como é que meu marido, minha mulher... Tem incompreensão. Fala, mas estava tudo bem, como é que isso aconteceu? Tem culpa, como você falou, eu devia ter percebido, eu devia ter agido, né? Então é um ambiente terrível, assim, a pessoa perde o pé.
e fica parecendo que o que eles falam assim, a pessoa fica meio como se estivesse no outro planeta, noutra coisa, tudo fica meio fora tal. Tem uma segunda revolta, que assim, passou um mês e meio, 2 meses, as pessoas voltam a trabalhar, voltam a estudar, suas vidas seguem. E aquela pessoa está muito amargurada, muito angustiada, que para ela ainda está muito pesado aquele negócio, e os outros estão levando uma vida alegre, né? Isso é uma revolta também. É claro que estão levando uma vida normal, porque a vida segue, né? Ninguém é insubstituível de fato. Então o suicídio é um tema bastante complexo, que vale muito a pena se conversar, assim como sobre a morte, vale a pena falar sobre o suicídio. E eu estou pensando mais em quem fica do que no suicídio em si. Mas eu não acredito, não gosto muito dessa ideia de que a pessoa que está na rua está se suicidando aos pouquinhos. Ela está desesperançada, provavelmente, né? Teve algum grande trauma, não está confiando mais em ninguém, não confia mais Processo na família. depressivo, Claro, né? psíquico até. Várias né? outras questões, né? E aí, pegando esse gancho da questão da família, a gente acompanha várias famílias que assim, ficam sem saber o que fazer, né? Em lidar, seja com a pessoa em situação de rua, o dependente químico, ou as próprias famílias que visitam as pessoas que estão presas, ou os egressos do sistema prisional. Que palavra de esperança que você poderia dizer aqui para uma mãe, para um pai que sofre esse tipo de situação, e geralmente é um sofrimento contínuo, né? Já há muitos anos. O que você poderia dizer para essa família, uma palavra de esperança para que ela pudesse, né, de repente, enfrentar de uma outra forma esse problema que é tão, tão complexo, tão sério, né? A gente falava agora há pouco para a gente não falar sobre o que a gente não conhece. E eu não sei responder isso que você falou, porque eu não estou vivendo essa situação. O que eu posso falar é um pouco de tudo que eu estudei no Espiritismo, como é que eu acho que isso talvez possa ser trabalhado, né? É meio que eu falei hoje de manhã para as senhoras que estão lá aprisionadas aqui em Tremembé, né? Todo mundo erra, todo mundo pisa na bola. Se nós estamos reencarnando, volto a falar, será que você nunca estuprou? Será que você nunca assassinou? Será que você nunca barbarizou? Muito improvável, mas muito improvável, né? Então, se nós fizermos isso, e é muito possível que tenhamos feito, quem somos nós para meter o dedo no nariz da pessoa e falar, você errou, tem que pagar, vai ter que morrer? É claro que é traumático, né? No caso de um assassinato em família, a pessoa que está presa matou o pai ou matou os filhos de uma forma hedionda. É óbvio que é muito chocante, e dá para compreender o desgosto, a vontade de abandonar, de não querer chegar nem perto dessa pessoa. Mas para conseguir conviver com a situação é sempre a compreensão, né? Quanto mais nós compreendermos as coisas, os motivadores, mas ela é uma pessoa que é borderline, ou é esquizofrênico, psicopata, ou psicopata, sociopata, ou está na adição química. Esquizofrênica. Né? Essas pessoas têm uma questão ali, além do... Então elas não estão no seu perfeito juízo, né? Tá errado, e tem que ser separadas da sociedade, tem que ser medicadas, tem que ser cuidado, tá tudo certo, tem que fazer tudo isso. Mas isso é uma coisa é a gente odiar aquela pessoa e falar, não quero ver mais na minha frente, morreu para mim, quero que morra na prisão ou na rua e tal, né? Então, para esse pai, para essa mãe que tem um filho que esteja aprisionado, um marido, uma mulher, não, eu digo o seguinte, tente compreender, né? Não é fácil, não estou falando nem em perdoar, porque perdoar, eu acho que é muito difícil a gente perdoar. Perdoar é assim, não, eu te perdoo, Maurício, mas assim, perdoa numas. Eu tô falando assim, ó, tá tudo certo, mas eu não quero te ver na minha frente nunca mais. Isso não é perdão, né? A compreensão é diferente. Por que será que o Maurício agiu assim? Bom, também aquilo que eu falei para ele deve ter magoado, eu também falei de um jeito meio torto, né? Quando a gente compreende, e lembrando que nós somos pessoas diferentes, com visões diferentes de mundo, dá uma certa compreensão mesmo, facilita entender aquela situação. Então, acho que isso alivia um pouquinho e melhora e ajuda. E se puder engolir o ego, engolir o orgulho, engolir a vaidade, engolir a agressividade, para poder ajudar aquela pessoa que está numa situação, seja de rua, seja de aprisionamento, muito difícil, muito difícil. Talvez o seu carinho, a sua atenção, seja a coisinha que vai fazer a mudança, né? É uma coisinha que talvez... Hoje vira a chave, né? Você lembra, uma das moças que estava lá hoje, aquela maior de todas, ela uma hora falou, eu perguntei no final da fala, eu perguntei para as pessoas, ele falei, se você for uma palavra, né? Uma palavra, o que você aprendeu? Você aprendeu alguma coisa estando aprisionado aqui? Aí várias falaram várias coisas, humildade, modéstia, viver com pouco, paciência, convívio, uma série de coisas lindas. Uma das moças pegou e falou assim, ela pensou um pouquinho e falou assim, eu aprendi que minha mãe tinha razão. Ela pensou mais um pouco e falou assim, se eu tivesse ouvido o que minha mãe me disse sempre, eu não teria feito o que eu fiz, eu não estaria aqui hoje. Então hoje eu compreendo isso. Eu falei, olha que coisa boa, né? É um aprendizado. E ela teve a tranquilidade de reconhecer um ponto que não reconhecia antes, que a mãe tinha razão naquelas coisas que falava. Se eu tivesse seguido o que ela me falou, eu não tinha me associado às pessoas que eu me associei, não tinha cometido o crime que eu cometi, não estaria aqui presa durante, 30 anos, né? Então, sempre veja que importância tem essa mãe para essa moça. Uma moça nova ainda, vai ficar 30 anos presa lá, vai sair de lá muito mais tarde. Então, se essa mãe pudesse aproximar, puder estar lá, acolher. Outra moça que nós vimos hoje, que você me falou que está um tempo lá,
emocionadíssima que pela primeira vez os filhos vieram visitá-la, né? E ela estava muito emocionada e falava, eu estou esperando o próximo mês, não vejo a hora de chegar o próximo mês, sou muito angustiada, estou querendo que chegue o próximo mês logo para eles virem me visitar. Então veja a angústia de quem está isolada da família, isolada do convívio, não pode sair, está naquele ambiente fechado, né? A caridade, a compreensão é o que a gente pode dar de melhor. E acho que isso ajudaria tanto a família, que sofre sem dúvida nenhuma, quanto aquele que está ou na rua aprisionado. Você acha que as religiões poderiam fazer mais do que atualmente realizam, vamos dizer, nessas obras sociais, na caridade, né, na solidariedade? Você acha que elas poderiam fazer mais? Veja, eu começo dizendo o seguinte, para mim, e para um sujeito chamado Allan Kardec, o fundador do Espiritismo não é religião. Sim. Ele fala inúmeras vezes ali, no túmulo dele no cemitério Père Lachaise, em Paris, está lá. Tem, ó, a lápide dele está escrito lá, fundador da filosofia espírita. Ora, quem escreveu isso é a esposa dele, a viúva, e os amigos, que sabiam o que ele pensava. Então ele se achava fundador da filosofia. Tem um livrinho, Maurício, não sei se vocês já leram, recomendo muitíssimo, dessa fininha. Chama Viagem Espírita em 1862, de Kardec. Leia, você vai adorar. É sobre os centros espíritas, como é que o espiritismo funciona. Ali ele fala inúmeras vezes que é filosofia, que é filosofia, que é filosofia, que não... Tem uma hora que ele fala, esse é o que é espiritismo, ele fala assim, nós não somos religiosos, vírgula, o que não significa que sejamos ateus. Ou seja, cremos que existe um Deus, mas a gente não é religião, né? E aqui no Brasil virou uma religião o espiritismo, né? Tudo isso para dizer o seguinte, o que eu acho das religiões? Acho que as religiões foram muito importantes na história da humanidade, muito, muito, muito. Quando a gente era muito mais atrasado que hoje em dia, a gente era muito mais bruto ainda, a religião botou a gente no eixo, né? É que nem no presídio. No presídio você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem regras muito restritas para que você faça só o que está permitido ali. As religiões fizeram isso e foi importante. Eu diria que hoje nós já amadurecemos um pouquinho e talvez já não precise mais das religiões, porque tem muita religião picareta, que está querendo só faturar, ganhar dinheiro, né? Paga uma grana aqui que meu Deus é poderoso, meu Deus vai tirar todos os seus males. Olha, prosperidade. Se você comprar essa chave aqui, que foi abençoada no monte não sei o quê, vai abrir seus caminhos, você vai conquistar. Aí vem uma pessoa e fala, comprei 2 apartamentos, comprei 6 carros. Gente, vamos parar de acreditar em bobagem, não é isso que faz diferença alguma. Você acha que Deus vai querer o seu dinheiro? Deus precisa de dinheiro? E o exemplo de Jesus mesmo é totalmente diferente de tudo isso, né? A única hora que se tem registro de Jesus mais nervoso e violento foi quando ele entrou no templo e quebrou tudo lá, porque estava vendendo... Inclusive estava fazendo baderna, bagunça lá, né? Estava vendendo quinquilharias supostamente santas, né? Sim. Então, olha, não é o patuá, não é o crucifixo, não é o santinho, não é a arruda, não é o alho, não é o sal grosso, nada disso vai te proteger. O que te protege é o seu pensamento. E voltando à religião, acho que as religiões sim poderiam fazer muito mais. Mas também acho que tem religiões que fazem bastante coisa. Minha irmã morou muito tempo aqui em São José dos Campos, uma das minhas irmãs, muito católica. E ela fundou, junto com os padres lá, talvez vocês conheçam, é chamado Casa da Acolhida. Casa da Acolhida pega pessoas em situação de rua, travestis, transexuais, pessoas que têm drogadição e tal, e ajuda a cuidar. Na época da AIDS, ela começou esse trabalho. Lindo trabalho, lindo trabalho. Então, é um trabalho da igreja católica, muito bonito, muito bem feito. Os evangélicos, tem evangélicos que vão à rua para cortar cabelo. Você poria a mão na cabeça de uma pessoa para cortar um cabelo, uma pessoa que está sem banho há não sei quanto tempo? Eu não poria. Os caras vão e cortam o cabelo. Não tem mérito, isso tem um super mérito, né? Então, há coisas meritórias nas religiões. O que eu acho que as religiões podiam fazer é menos a ação em si, e a ação é boa, se puder fazer, faça, mas é mais a ilustração. Explicar o que nós falamos hoje um pouco. Olha, tudo bem você fazer a caridade, é necessário alimentar alguém, cuidar de alguém, tá ótimo, bacana, faça mesmo. Mas é insuficiente. Vamos trabalhar todo mundo junto para melhorar a sociedade? Como é que eu posso fazer para melhorar a sociedade? Que é um pouco o Estado atuante, né? Votar em gente decente, correta. Mas político é tudo bandido. Não é verdade, tem político bom, né? Sabe que a gente tem um amigo que ele tem um filho pequeno de 5 anos e a gente perguntou para ele, né, recentemente, mas e aí, o que você quer para o seu filho, né, no futuro, né? Profissão, o que você pensa para ele? Eu acho que ele gostaria que ele fosse político. Olha, ele falou pra gente, aí a gente tomou um susto, que né? Beleza. E eu falei assim, político? Mas você quer o mal pro seu filho? Aí ele falou, não, Maurício, pelo contrário. Que bonitinho. Eu gosto, filho único, hein? Olha. Eu amo muito meu filho e eu gostaria que ele fosse político, por quê? Porque se ele, né, como eu acredito que é uma pessoa do bem, entrasse na política, ele faria muita coisa boa, claro, né, para as pessoas, para ajudar as pessoas, entendeu? Eu tive um tio que foi, já falecido, que foi deputado federal constituinte, e tem primo que foi deputado 2 vezes, tem um tio que foi prefeito e tal. Então, na minha família tem políticos.
E é uma grande questão mesmo. E tem muita gente que acredita o seguinte: não, mesmo que você seja bem intencionado, você não vai conseguir fazer nada, porque você entrou lá, você está no meio de um monte de bandidão. Mas se entra um monte de gente bacana, Que vai mudar aquele negócio, né? Mas aí eu, com política, não me mexo. Detesto política. Que pena que você detesta a política, porque a política faz parte da sua vida, não dá para você fugir dela. As pessoas vão decidir coisas que vai fazer diferença no seu dia a dia, no imposto que você paga, no imposto que o outro não paga, no serviço de saúde que você tem, na corrupção, né? E aí não entra gente do bem, fica do jeito que tá, Aí né? aí tá bom porque deixa pros bandidão, Não né? é? Deixa pros caras sacanas. Eu tenho uma pergunta que eu acho que ela é um pouco difícil, vamos se dizer, até porque eu mesmo ainda estou formulando a resposta dela. Mas eu queria saber, na sua opinião, né, qual que é o sentido da vida para você? Então, depende de como a gente compreende vida, né? Para mim, como espírita, vida é uma coisa que começou um dia quando Deus criou os espíritos, né? Criou a mim como espírito, você como espírito, começou ali a minha vida. E ela vai acabar nunca, porque é infinita, né? O espírito não é destruído, ele vai só evoluindo, 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 melhorando. Até chegar, por exemplo, no estágio que está Jesus, que é um espírito evoluidíssimo, né? Lembrando que para o Espiritismo, Jesus não é Deus. A gente não confunde Criador com criatura. Criador é Deus, criatura é Jesus, eu, você, os cavalos, os cachorros, tudo isso é criação de Deus, né? Qual é o sentido da vida? Se eu pensar na vida apenas no período encarnado, vamos pensar só nesse período aí. Qual é o sentido? Eu falei isso hoje de manhã lá na nossa conversa, inclusive. Não é felicidade, né? Você está cansado de ouvir gente falar assim: eu só quero ser feliz. Bom, só você, né? Ninguém mais quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. O Espiritismo diz que na Terra não é possível a felicidade perfeita. Por quê? Porque nós estamos num ambiente muito complicado, onde espíritos igual a você e a mim, ainda bastante atrasados, estamos dando cotovelada em todo mundo, né? Aqui tem tudo de complicado que você imagina. Então é um ambiente inóspito. Tudo junto e misturado. E misturado e complicado, né? E esse é o ambiente que essa é a escola que a gente pertence. Nós estamos na escola dos atrasadinhos, para puxar e crescer. Ora, se eu estou nessa escola, a escola que eu pertenço, deixa eu aproveitar o momento. Então, qual é o significado da vida para mim? É aproveitar esse momento que Deus nos permite, essa encarnação que pode durar 12 anos, 36, 48, 52, 89, 102, né? Esse período que eu estou aqui, como é que eu dou um gás nesse negócio? Eu penso que a vida, Maurício, é como um intensivão. Você estuda, você vai viajar. Você não fala inglês bem, você vai viajar para algum país de língua inglesa. Você fala, meu inglês está ruim, cara. Putz, eu não tenho tempo, só tenho 3 meses até minha viagem. Se eu for fazer um curso regular, não vou aprender nada em 3 meses. Deixa eu fazer um intensivão. Então você fala o seguinte: eu vou estudar toda noite, 2 horas por noite, gás. No fim de semana eu vou revisar tudo, vou fazer aula de áudio, vou fazer bastante exercício que eu quero aprender rápido. Eu diria que a vida de encarnado é um intensivão. Você podia aprender desencarnado. Aliás, você aprende desencarnado, mas encarnado, a coisa é punk, né? Então, esses desafios, esses problemas, todos nos exigem alguma ação. Como é que eu faço para sair dessa sinuca de bico? Aí a gente cresce intelectualmente e, por consequência, cresce moralmente e, por consequência, cresce espiritualmente, né? Eu não entendia muito isso quando eu comecei no Espiritismo, com 25 anos. Eu falava assim, esses espíritos são tudo meio loucos, eles acham que é bom sofrer, que povo doido, né? Não, o espírita não acha que é bom sofrer. Sabe que não é bom sofrer e sabe que não é necessário sofrer. E que se alguém que você convive está sofrendo, você pode e deve ajudar aquela pessoa a parar de sofrer. Não tem esse negócio de karma, deixa ele sofrer. Karma não é uma palavra do Espiritismo. É uma coisa lá das religiões asiáticas. Budismo, né? Isso. No Espiritismo tem a causa e consequência, mas não é uma provação, não é uma punição. Plantio e colheita, né? Isso. Né? Didática divina e não punição divina. Mas enfim, o problema é nosso amigo. Né? Então não é que o espírita gosta de sofrer. Ele entende o problema como assim, epa, tá complicado. E aí, o que eu vou fazer agora? Peraí. Acho que por ali. Acho que vou por aqui. Então você toma uma decisão e essa decisão você usou o raciocínio, você aprendeu alguma coisa, aquilo está aprendido, é seu, nunca mais você vai precisar passar por aquela situação. Se está duro é porque você ainda não aprendeu algumas coisas. Então está dando uma chance de você pensar e resolver. Não resolveu? Está tudo certo. Vai voltar esse mesmo problema vai voltar e vai voltar até que você os resolva. E assim a gente cresce intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Então para mim, a beleza da vida é justamente a coisa mais linda que Deus nos deu, na minha opinião, chama-se autonomia. Você pode fazer o que você quiser, né? Olha que coisa, que confiança do Criador na criatura, né? Deixa, coitadinho Alexandre, fez bobagem de novo, olha lá. Tá tudo certo, ele vai sofrer um pouquinho mais. Aprender. Mas ele vai aprender. Olha que coisa, que confiança maravilhosa essa, né? Isso é lindo. Tanto que o Espiritismo não é para qualquer um. O cara que quer resolver seus problemas no Espiritismo, sabe aquela que tinha no passado do Cacete e Planeta? Seus problemas acabaram? Tabajara. Tinha umas coisas Tabajara lá. Seus problemas acabaram, não existe. No Espiritismo, seus problemas não acabarão. Se você vier aqui para resolver os problemas, esqueça, não vai. Porque não tem milagre, não tem caminho fácil, mas tem um caminho bom. Qual é o caminho bom? O Espiritismo te esclarece uma série de coisas para que você, por moto próprio, que você queira, você resolve. Isso é maravilhoso, porque aí você adquiriu conhecimento, né? Não foi alguém que resolveu para você. Se você pudesse dar 10 dicas para gente, para todo mundo que está aí nos assistindo, pudesse fazer uma reforma íntima, uma melhoria, um desenvolvimento pessoal, né? Ser melhor enquanto ser humano.
Que dicas você daria? Então, eu acho que é o autoconhecimento, né? Está lá no templo de Delfos, na Grécia, desde mais de 500 anos antes de Cristo. Fala-se que é de Sócrates, mas não é, anterior a ele. Aquela frase que todo mundo conhece. Conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. O que quer dizer isso? Quando eu me conheço, quando eu questiono por que eu estou assim, por que eu estou assado, quem sou eu, quais são meus problemas, quais são as coisas que eu já evoluí. Quando eu me conheço, eu abro o meu horizonte de pensamento. Então, isso que quer dizer conhecer os deuses e o universo, né? A partir disso, tudo fica mais fácil. Então, eu diria, se você quer fazer a tal da reforma íntima, que é o conceito brasileiro, eu nunca vi isso em Kardec, mas é um conceito bom, eu diria. O que é a reforma íntima? Eu me melhorar. Porque a gente tem mania de melhorar o outro, né? Não, porque minha mulher... O problema tá com o outro, meu né? filho, olha, o que meu chefe me falou, esse cara é um crápula, né? Meus subordinados são uns imbecis, só eu sou inteligente na empresa, né? Claro que não. Então, a hora que eu entendo que eu só consigo melhorar a mim mesmo, que eu sou o único espírito que eu tenho alguma ação sobre ele, primeiro é perceber isso. Eu percebo que tenho que melhorar, que tem coisa que não está boa ainda, porque a arrogância não me permite ver isso. Depois ter vontade de mudar. Depois ter perseverança na mudança, porque você começa a mudar, é difícil. Tenta fazer regime para você ver. Você está fazendo regime, as pessoas falam, come só um pedacinho de bolo, vai um pedacinho. Isso aqui não é tem nada. problema, né? Não tem problema, pedacinho. Só hoje, você vai fazer satisfeita? Então é engraçado, você vai parar de fumar, as pessoas insistem que você fume. Vai parar de beber? Então, uma cervejinha, Maurício. Pô, vamos lá, vai fazer companhia para mim, né? Ser vegetariano, vegano, um bifinho. Pedacinho. Né? Pedacinho. Então, tem que ter essa vontade firme, né? Não desistir, porque você vai errar, você vai escorregar, vai fazer a mesma bobagem de novo. E caí, fiz bobagem de novo. Você não aprendeu a andar de bicicleta de uma hora para outra. Você caiu, chorou, arranhou o joelho, levantou, nunca mais andar de bicicleta, daí andou de novo, depois tirou as mãos, aí ficou confiante, caiu de novo. Então, é um levantar e cair o tempo todo, até que a coisa fica... introjetada. Hoje você anda de bicicleta, você nem pensa. Você pedala, automático. Né? Você dirige o carro, você nem pensa mais. Mas no começo suava a mão, você ficava nervoso e tal. Então é automatizar esses pensamentos. E depois de tudo isso, reconhecer os seus próprios ganhos. Puxa, já estou melhor. Eu ficava muito irritado com tal situação, já não estou mais tão irritado. Puxa, já mudei. Olha que coisa boa. Porque essa autoalimentação nos anima a seguir adiante. Valorizar a nossa evolução, inclusive, é importante, né? Muito. E o que você diria para os nossos amigos, para os nossos voluntários, para as pessoas, inclusive, que querem, né, ser voluntárias ou ajudar, né? A gente tem vários projetos lá, não é específico para as pessoas em situação de rua, mas o que você poderia dizer para essas pessoas, qual a contribuição que elas podem oferecer, né, para a sociedade, para a comunidade, voltados nessa questão da caridade, da solidariedade? O que você poderia dizer? Eu acho que é a boa vontade e o compromisso. Primeiro que eu achei bacana do Instituto Cidadão, se eu entendi direitinho o que vocês falaram, é que não é só, você acabou de falar, não é só morador de rua, não é só um projeto. Então, se você que está nos ouvindo agora, você tem um projeto, eu sempre pensei que eu gostaria de fazer tal coisa, sei lá, faço bolo muito bem. Eu queria ensinar pessoas em situação de rua, pessoas que estão numa dificuldade financeira a fazer bolo. Ótimo, vem falar com vocês, que de repente o Instituto fala, claro, pode vir, tem até uma cozinha ali, você pode fazer lá, pode chamar as pessoas, nós vamos te ajudar a recrutar as pessoas. Então, isso eu achei bacana do Instituto. Você tem um projeto, traga para o Instituto vai avaliar junto com você e implementar. Isso eu acho muito legal, nunca vi isso. Em geral, tem um projeto, o projeto é aquele. Inclusive, a gente pensa no formato de coworking, né? Você vem dar o seu apoio, a sua contribuição, utiliza o espaço, né? Que a gente tem um espaço muito bom na região central aqui em Taubaté. Então, é uma troca, vamos dizer, né? Isso é importante. Você me explicou uma coisa ontem que eu quero até repetir, porque eu achei muito interessante. É o espaço que está lá, por exemplo, psicólogos e psicólogas, né? E acho que serve para outras profissões. Você não tem onde atender, você usa o espaço, atende lá, recebe seus pacientes, cobra por isso, ganha seu dinheirinho com isso, mas você tem em contrapartida que dá alguns atendimentos gratuitos. Então você, sei lá, faz 10 e dá 3, ou 4, ou 5, quanto você quiser, gratuitos. Isso é muito legal, porque quem está começando carreira não tem dinheiro para pagar o aluguel de uma sala, ainda não tem cliente, está começando a treinar na profissão, né? Então é uma oportunidade excepcional para você. Uma corrente do bem, né? Bom para todo mundo, né? Então eu diria que o que a pessoa pode oferecer é a sua boa vontade, né? A sua boa vontade. E está preparado porque não é simples, né? Vai tomar umas invertidas, vai fazer coisa que vai... mas a história do dei a prato de comida, o cara só comeu a carne. E daí, né? Tá tudo certo, começa, vai devagarinho. Vem com quem tem experiência já, que consegue te orientar, te acompanhar, te abraçar junto nesse projeto, nesse processo. Que eu vejo muita gente jovem, inclusive, falando, eu queria fazer alguma coisa, eu queria de alguma forma ajudar, e fica nisso. Eu queria, mas não vou. Eu queria, mas não vou. Eu acho que eu deveria, mas não vai. Então aproveita a oportunidade, sai do sofá, né? Vem para cá, deixa um pouquinho a tela de lado, deixa a Netflix de lado, vem doar 1 hora do seu dia, na semana que seja, né? Já é alguma coisinha, né? Fazer parte, né? Ajudar. E recebe muita remuneração, né? A remuneração emocional é gigantesca, faz um bem danado. A gente recebe, acho que, muito mais do que a gente oferta, indubitavelmente. Né? Pra gente ir finalizando, Alexandre, eu gostaria de divulgar novamente aqui, né, os seus 2 livros e ver contigo aonde
onde que as pessoas podem adquirir, né, esses seus 2 livros. Você tem um que vai lançar agora em breve também, né? Isso. E se as pessoas também quiserem acessar os conteúdos que você produz na internet, né? Como que elas têm esse acesso? A gente sabe, né, através do YouTube, do Instagram, mas a gente queria que você explicasse para o pessoal que está em casa como é que eles podem, né, adquirir os seus livros. Pronto. E acessar os vídeos, que são conteúdos muito bons. Começando dos livros, né? Só para falar um pouco o contexto deles. A morte, na visão do espiritismo, como é que aconteceu? Eu já tinha pensado, fui uma amiga minha, o filho dela faleceu no dia que passou no vestibular, bateu o carro e morreu. Foi muito traumático, é claro. E ela não é espírita. Não é uma colega de trabalho, na verdade, nem amiga. E eu vi essa mãe desesperada, o pai desesperado e tal. Eu falei, puxa, podia escrever um livro como é que o espiritismo entende a morte, para tentar ajudar, sobretudo, pessoas que não são espíritas, para ver uma visão. É uma visão espírita, mas é uma explicação de o que acontece quando a gente morre, para onde a gente vai, como é que eu posso ajudar quem morreu, vou reencontrar ou não vou, posso rezar, como é que eu rezo, né? Tá por aqui ou não tá, tudo isso. E eu comecei a escrever livro, não ficou muito bom. Depois, outro dia eu liguei para um amigo meu, atendeu a mulher dele, é segundo casamento, que é muito minha amiga também. Ela falou, você ligou na hora certa, acabou de falecer a primeira esposa desse meu amigo. E esse meu amigo, com essa primeira esposa, tinha uma filha na época com 14 anos, Maria, que é quem eu falo no livro. Eu ofereci, eles trouxeram a Maria em casa, eu conversei com ela sobre a morte da mãe dela, expliquei o que ela tinha dúvida, aí eu peguei esse raciocínio, estiquei e pus ali tudo que eu imaginei que uma pessoa gostaria de saber sobre a morte, na visão do espiritismo, deu esse livro, que para minha felicidade já me deu mais de 60 mil exemplares, os 2 juntos já deu mais de 110, 120 mil exemplares, né? O A Vida veio depois, o A Vida que é meio que um complemento do A Morte, né? São temas do dia a dia, né? Suicídio, divórcio, rezar, tudo que você quer saber, como é que o Espiritismo entende. Tem um livro ótimo sobre isso, que é o Livro dos Espíritos, de Kardec, né? São 1070 perguntas, eu acho. Aqui é meio que um resuminho, um mastigadinho disso. Então são 2 livros que meio que se complementam. O terceiro, que vai sair agora em agosto, não é bem nessa linha, é um beabazão do Espiritismo. O que é o Espiritismo? O que acontece no centro espírita? O que é obsessão? Enfim, todas as coisas de Espiritismo. Tem um glossário com mais de 100 termos espíritas lá e tal. Onde que as pessoas encontram esse livro? É só na Amazon, provavelmente, põe meu nome lá, aparece, ou em todas. Mercado Livre, internet. Estante virtual, os usados. Tem ele digital também, no e-book, né? No e-book na Amazon. Eu gravei, então tem também áudio para quem não consegue ler, pessoas com deficiência visual. Legal. Né? Tá fácil achar, só por meu nome que acha. As redes sociais, se a gente puder, depois até põe aqui escrito aqui embaixo, né? Mas o Instagram, sobretudo, eu uso mais o Instagram, os outros eu quase não entro. E tem alguma coisa, bastante coisa, na verdade, no YouTube. No YouTube. O Instagram é @AlexCaldini. A-L-E-X, Caldini é C-A-L-D-I-N-I, Alex Caldini. Ali eu sempre estou falando, vou ter uma palestra no seu onde, estou indo para cá, estou indo para lá, e eu sempre estou dizendo o que eu estou fazendo para quem quiser assistir alguma palestra. No YouTube tem mais de 300 pequenos vídeos que eu fiz com a TV Mundo Maior, que é uma TV espírita aqui de Guarulhos, né? Certo. Então tem também mil temas, são vídeos de 4 minutos, tudo curtinho. Eles estão no canal do YouTube da TV Mundo Maior. Então é @TV Mundo Maior. Lá dentro você procura por agora, Vivendo a Morte, como é que eles falam? Alguma coisa da morte, outra da vida. Vamos deixar na descrição depois também do vídeo, desse, né, podcast que vai para o YouTube, e as pessoas acessam lá. E por fim, deve ter umas 40 ou 50 lives, daí uma coisa mais comprida, a live dura uma hora e pouquinho, sobre temas também bem diversos. Essas estão todas no Centro Espírita que eu frequento em São Paulo, que é Núcleo Espírita 22 de Setembro. Legal. Também está lá no YouTube deles. Então tem um monte de coisinha aí. A gente agradece muito, gratidão aí pelo seu apoio, pela sua palavra, né, na palestra, inclusive. A gente só tem a agradecer e a gente pede para que as pessoas também, né, venham nos ajudar nesse trabalho da entidade, do Instituto Cidadão, né, e busquem, né, de alguma forma essa questão da caridade, da solidariedade, disso que a gente fala aqui, né, em relação aos irmãos que estão em situação de rua, porque além do aprendizado, né, que você muito falou e escreve aí nos seus livros, o conhecimento, e esse desenvolvimento que a gente acaba adquirindo com o trabalho voluntário, com a ajuda ao próximo, com a caridade, com a solidariedade, faz muito bem. Claro, né? Não só para o outro, mas como para a gente também. Certeza. Então, gratidão, muito obrigado. Muito obrigado. Você sabe que os políticos, quando vão fazer um discurso, é comum em política, tem assim 70 pessoas que ele tem que cumprimentar, né? O prefeito, o vereador, o secretário de segurança. Muita gente. Então o que eles falam? Eles falam assim, eu vou cumprimentar o governador e em nome de quem? Eu cumprimento todas as autoridades. Em nome de quem é para falar para todo mundo, né? Então, vou cumprimentar você, vou cumprimentar a Eliana, em nome de quem? Eu cumprimento todos os voluntários do Instituto, viu? Que trabalho lindo, que eu desconhecia, vim a conhecer, estou encantado com a abrangência dele, com a frequência, com o compromisso que vocês têm nisso.
E particularmente a você, muito obrigado pelo convite. E hoje de manhã adorei estar lá na penitenciária, adorei estar com as senhoras lá, foram muito gentis. E eu volto só a fazer aquele apelo que eu fiz ali. Repense, se você é daqueles que fala bandido bom é bandido morto, repense o que você está falando, porque eu acho que você está cometendo um crime falar isso, né? Bandido bom é ex-bandido, não tem bandido, tem gente como eu e você, que nesse momento está numa situação muito complexa porque escorregou. Como você escorrega, como eu escorrego, né? Então, essa compreensão dessas pessoas eu acho que é fundamental a gente ter, sabe? E cada um sabe de si, cada um sabe de suas palavras, elas têm consequência para você nesse momento e na vida futura. Então, para a gente pensar um pouco sobre essas Empatia com a coisas. dor do outro, né? Muito Seja importante, né? seja da rua, seja do presídio, Qualquer como lugar. for. Muito obrigado. Gratidão. Prazerzaço. Gratidão. Legal.